Vamos lá, gente. Tudo bem com vocês? Vocês hoje têm prova de onco, é isso? Isso, professora, 4h30. Tá bom, vamos lá. Então, é, o tema de hoje, nós vamos falar a respeito dos princípios básicos de nutrição, correto? Então, primeira coisa é a seguinte: por que é importante um médico saber noções, ter noções básicas, né, de nutrição? Alguém quer tentar falar? Alguém quer dizer por quê que acha, ou acha que é besteira, médico não precisa saber? Vamos lá. Ei, pessoal, é importante um médico ter alguma noção? Acho que sim, professora. Acho que sim, principalmente por conta de algumas doenças que precisam de uma parte mais dietética, assim, né? Uma nutrição mais dietética. Ótimo, Lismaila. Foi bom você ter falado isso, porque além do que você falou, que está absolutamente correto, não tem nada de errado, mas eu acho que é sempre bom lembrar que uma boa alimentação é a base da prevenção de muitas doenças, né? Então, essas doenças que você provavelmente pensou, diabetes, síndrome metabólica, mas é prevenção também, por exemplo, de vários tipos de câncer, né, de problemas ortopédicos, enfim, uma boa alimentação desde o início da vida não garante, mas é importante para uma vida saudável, né? Então, agora, o que é uma alimentação saudável? Oi? Oi? Alguém Não entrou, não. Professor, é porque o pessoal está entrando, acho que com o microfone aberto pela sala. Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui o microfone de todo mundo. Aí eu não estou conseguindo. Então, bom, vamos lá. Então, como a gente estava falando, é importante para prevenir uma série de doenças, né? Então, o que é uma alimentação saudável? O que é importante vocês passarem para os pacientes, para os parentes de pacientes, para todas as pessoas, até da família de vocês, né? Eu acho que é importante, porque o médico deve ser um exemplo, né? Então, quais são os princípios básicos de uma alimentação saudável? Primeiro, ser uma alimentação baseada em alimentos in natura, né? Que são alimentos in natura? Frutas, legumes, verduras, né? E quando for usar algum outro alimento, que não, claro que a gente precisa, o minimamente processado, né? Utilizar óleos, gorduras, sal, açúcar em quantidades moderadas ou pequenas e ensinar as pessoas, né, que podem ser feitas comidas muito saborosas usando, por exemplo, usando menos sal, colocando mais tempero, sei lá, botando mais temperos, mais salsa, cebolinha, coentro, enfim, temperos que dão mais sabor ao alimento, né? Limitar o consumo de alimentos processados, isso daí é fundamental. Evitar ao máximo o consumo de alimentos ultraprocessados. É importante também o lugar e os momentos que as pessoas se alimentam, né? Então,
explicar que o ideal é que a pessoa faça as refeições à mesa, se possível, com a família, né? Mas, se não, pelo menos sentar. Bom, agora é hora da comida, seja café, seja almoço, seja jantar. Orientar que a pessoa evite aquela coisa assim, por exemplo, sentar, jantar vendo televisão, por exemplo, né? Porque aí acaba que a pessoa não acaba comendo mais, né? Ou então aquilo assim, eu vou levar um lanchinho para ir comendo na rua, no ônibus, no carro. Então, isso daí são hábitos que devem ser desencorajados. E é muito importante também o local onde a pessoa faz as compras, né? Porque se, por exemplo, vai a uma feira de alimentos orgânicos, ou mesmo uma feira comum, uma feira normal, a possibilidade da pessoa vir a comprar mais ou alguma coisa processada, a probabilidade é muito maior. Enquanto que, se ela fizer as compras todas num desses lugares, num hortifruti ou numa feira, ele vai acabar comprando mais alimentos in natura, né? E quando a pessoa precisa comer fora de casa, evitar os restaurantes de fast food ao máximo, né? E dar preferência, uma coisa que nós temos aqui no Brasil com bastante facilidade, que são os restaurantes Aquilo, porque eles dão refeições que são feitas, na sua grande maioria, frescas, né? Quer dizer, cozinha de manhã para servir na hora do almoço. Então, isso é o que deve ser preconizado, né? Além disso, é muito importante também que as pessoas comecem a conscientizar da origem dos alimentos, né? Então, da onde que está vindo o que você está comendo? Será que está vindo de um ambiente que pode estar altamente contaminado por agrotóxico? Ou uma outra coisa, será que esse alimento está vindo de uma região muito distante? Aquela coisa de procurar valorizar os alimentos de época, né? E não ficar comendo alimentos, principalmente isso daí diz respeito mais à fruta, que tem a sua época, né? Então, eles devem ser os preferidos, né? E sempre pensar nesses outros componentes também é uma coisa bastante importante, né? Bom, vocês com certeza já conhecem essa pirâmide alimentar. Essa pirâmide alimentar é como deve ser as proporções do que se come durante o dia. Então, a base da alimentação são os carboidratos, seja o pão, seja o macarrão, o arroz, as batatas, enfim, isso daqui é a base da pirâmide. Depois entram os outros carboidratos, que são frutas, legumes e verduras, né, que também são carboidratos. Então, você veja que aqui, nessa base da pirâmide, já 50% ou mais é constituída de carboidratos, dos mais variados tipos. E o restante, então, será a proteína, seja proteína de origem vegetal, como proteína de origem animal. E, por último, na ponta da pirâmide, que é o que deve ser ingerido em menor quantidade, quer dizer, uma quantidade pequena, são os açúcares, os óleos e as gorduras. Essa pirâmide, apesar de que ela está absolutamente correta, não tem nada de errado nela, e ela serve para toda a população, ela não é muito didática, né? Então, por isso, se usa esse tipo de ilustração do que deve ser um prato saudável,
que é algo assim mais simples das pessoas entenderem, né? Então, você vê aqui que metade do prato deve ser vegetais, seja cru, seja cozido, os carboidratos, né, que, como eu falei, é o arroz, o macarrão, né, e a proteína, tanto a proteína de origem vegetal quanto a proteína de origem animal. Então, essa é a composição de um prato saudável. E essa composição de tanto de proteína, tanto de gordura, tanto de carboidrato, mas é do total das calorias que uma pessoa ingere. Então, o gasto calórico de uma pessoa é diferente de outra. E os fatores que interferem são o peso do paciente, né? A altura, a atividade física. Então, uma pessoa que seja sedentária, o gasto calórico é menor, e, por outro lado, uma pessoa que seja muito ativa fisicamente, ela tem um gasto calórico maior, e também varia de homem para mulher. Então, vocês reparem que, de uma forma grosseira, por alto, um indivíduo adulto pode precisar 2.000 calorias por dia ou 4.000 calorias por dia, dependendo de cada um, tá certo? Dependendo desses fatores que eu acabei de enunciar para vocês, né? E esse total de calorias ele vai ser distribuído pelos principais macronutrientes, pelos macronutrientes, que só existem 3, que são carboidrato, proteína e gordura. E isso muda um pouco de acordo com a faixa etária. Reparem aqui, por exemplo, que uma criança pequena, de 1 a 3 anos, precisa de uma quantidade de gordura maior, e que a quantidade proporcional de gordura que vai se precisar na vida vai diminuindo até chegar a 15% a 30% na vida adulta, né? O contrário com os carboidratos. Então, os carboidratos, eles relativamente vão ser um pouco menos necessários na criança menor, né? Ou na criança ou no adolescente, e vai precisar uma quantidade um pouco maior no adulto. Então, as proporções também, carboidrato, proteína, gordura, também varia de acordo com a faixa etária. Veja bem, para se calcular isso, existem aplicativos, tá? Antigamente a gente tinha que fazer na mão, né? Mas hoje em dia tudo ficou muito mais fácil, então existem aplicativos, mas é importante vocês terem conhecimento de como é que é calculado um VCT, que é um valor calórico total diário. E muito importante vocês terem conhecimento de um grupo de alimentos que são os de caloria vazia, que são alimentos que não possuem nutriente, nenhum nutriente, apenas calorias. Então, refrigerante é água com açúcar, né? Biscoitos, eles são farinha com gordura, em sua grande maioria, gordura trans, gordura hidrogenada, né? Que são muito ruins para a saúde, são alimentos ultraprocessados e que devem ser evitados. E chamar a atenção de vocês dos sucos de frutas naturais, tá? Eles são, na verdade, alimentos industrializados, são processados, eles perdem
os seus nutrientes durante esse processo, né? Então, eles devem ser, quer dizer, as pessoas não devem utilizar como fonte de vitamina ou de nutrição, porque realmente não tem, né? É água com frutose. E o álcool, que é um alimento altamente calórico, tem 7 calorias por grama. Para vocês terem uma ideia, o carboidrato tem 4 calorias por grama, a gordura tem 9 calorias por grama. Então, o álcool ele é mais calórico do que o carboidrato, do que o açúcar, e um pouco menos do que a gordura. Bom, e aí, então eu estou falando esse tempo todo de carboidrato, de proteína, de gordura, tudo isso. Agora, para vocês poderem orientar os pacientes ou os familiares, é importante saber ler os rótulos, né? Porque como é que você vai saber se você for comprar, por exemplo, sei lá, um pão, tá, industrializado, se aquele pão realmente é um pão saudável ou não. Então, para isso, pão ou macarrão, ou o que for que vocês forem comprar industrializado, é necessário saber ler os rótulos. E não ler apenas aquilo que está grande escrito na frente, 0% disso, ou não contém adição disso ou daquilo. É muito importante saber ler os rótulos. E aí, vejam bem, aquele Google Forms que eu mandei, houveram 71 respostas, e metade dos alunos, olha que metade, só sabe ler rótulo. E vocês são uma população extremamente privilegiada do ponto de vista que são pessoas inteligentes, cultas, quer dizer, que tiveram que fazer um vestibular de medicina, então não são pessoas semi-analfabetas, né? E são, que eu acredito, pessoas extremamente interessadas em saúde. Se vocês, metade de vocês tem dificuldade de ler rótulo, imaginem a população de uma forma geral, a população do SUS, ou quem não é da área de saúde, aí realmente o número de pessoas que não sabe ler é muito grande, a proporção aumenta assustadoramente. Então, eu vou explicar um pouquinho, pois não? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Ok. Então, eu vou explicar a vocês um pouco sobre os rótulos. Todo alimento industrializado, ele possui obrigatoriamente 2 rótulos. Um rótulo, que é o de informação nutricional, e o outro, que é da lista de ingredientes, né? O rótulo de informação nutricional, ele mostra a quantidade de macronutrientes, quer dizer, carboidrato, gordura, proteína, mostra também quanto tem de fibra, de sódio, por porção de alimento. E a lista de ingredientes, que assim vem mais escondido ainda, mais difícil de ler, ela precisa obrigatoriamente estar em ordem decrescente, ou seja, o que aquele alimento contém em maior quantidade vai diminuindo até o que tem em menor quantidade. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês de macarrão, tá? Isso daqui, então, é um macarrão instantâneo e isso daqui é o macarrão comum, né? Em primeiro lugar, o macarrão instantâneo é muito mais caro do que o macarrão normal. E vamos ver a informação nutricional de um e de outro. Em porções semelhantes, 85 gramas, o macarrão instantâneo tem 351 calorias e o macarrão normal, comum, tem 300 calorias, quer dizer, um pouquinho menos.
Mas olha a diferença de gordura. O macarrão instantâneo tem 17 gramas de gordura por porção, por 85 gramas, enquanto que aqui tem 0,85 em cada porção de 85 gramas. Sendo que no instantâneo 5,6 são de gordura saturada e no macarrão comum nada de gordura saturada. E para piorar um pouquinho mais a situação, tem uma quantidade de sódio absurdamente alta, enquanto que o macarrão comum não tem sal, só vai ter o sal que você vai colocar ali em cima. Então, aí você já vê a importância de ler o rótulo e de comparar um com o outro, né? E a outra coisa diz respeito à comparação das informações nutricionais e dos ingredientes. Então, eu peguei 2 pães, o pão de forma tradicional e o pão de girassol e castanha, né? Então, o primeiro ingrediente de todos os dois é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Veja bem, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, tá? Depois, então, aqui tem farinha de trigo integral, girassol. Agora, a castanha, olha só, vem lá atrás, tem menos castanha do que fermento, né? Então, assim, daí você já vê que realmente é importante que a pessoa vá e compra, achando que, né, é um pão de girassol e castanha. No entanto, ele, na verdade, é um pão de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, né? Tem, é claro, um pouquinho mais de fibra, porque o segundo ingrediente é farinha integral, né? Mas ele não é essa diferença tão significativa. Repare que na quantidade de fibra, o pão comum tem 1,7 gramas por porção, e sendo que aqui a porção são de 2 fatias, e aqui a porção de 2 fatias e meia tem 2,9 gramas. Então, assim, é claro que tem um pouco mais de fibra, mas não é tanto assim. Gente, eu acho que alguém está com o microfone aberto, tá? Bom, e vocês sabem a diferença entre alimentos diet e alimentos light? Gente, eu queria que vocês fechassem o microfone. Eu não estou conseguindo ver quem que está aqui com o microfone aberto, mas tem gente com o microfone aberto. Alguém pode ver isso, por favor? É o Felipe Viana, professor, mas eu não estou escutando o áudio dele, não. Não, mas eu estou ouvindo. Se tiver um jeito de mandar um zap para ele, por favor, tá? Bom, então vamos lá. E a diferença entre alimentos diet e light? Alguém sabe? Alguém quer me dizer? Qual é a diferença entre alimentos diet e light? Não? Bom, vamos lá. Então, alimento diet é aquele que tem que é isento de algum tipo de nutriente. Então, ele é feito para dieta específica. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tenha intolerância ao glúten, né? Então, por exemplo, ele vai precisar comer, por exemplo, existe macarrão de vários tipos que não contém glúten, né? São outros tipos de farinha, que já é diferente, por exemplo, de um paciente diabético que vai precisar ter uma restrição de carboidrato simples, que, por sua vez, é diferente de uma pessoa que é hipertensa, que vai precisar da restrição de sódio, né? Então, alimento diet, o correto
seria que tivesse escrito para que tipo de dieta, né? Porque, dependendo do problema que seu paciente tem, ele vai precisar de um tipo de alimento diet ou outro tipo de alimento diet. Já o alimento light é um alimento que tem a redução de 25% de algum componente, né? Então, por exemplo, você pode ter um chocolate light que tenha 25% de redução de açúcar, mas isso não quer dizer que ele tenha redução de 25% de caloria. Ele pode ter muito mais caloria, muito mais gordura, ou sal, eu não digo, porque um chocolate com muito sal não ia ser muito gostoso. Mas, então, é importante vocês terem conhecimento para vocês passarem essas informações, né? A diferença entre um alimento diet e um alimento light. Felizmente, essa nomenclatura está prestes, quer dizer, nomenclatura não, desculpa, a rotulagem de alimento está prestes a ser mudada. Então, se tudo correr como é previsto, a partir do ano que vem, de 2022, o modelo de rotulagem será utilizado, será essa. Então, isso daqui é um modelo com alto teor de, por exemplo, de 3 nutrientes. Então, por exemplo, açúcar, gordura e sódio. Esse tipo de selo será aqueles que têm 2 nutrientes em alto teor e aqui aqueles que têm 1 nutriente em alto teor. Então, porque esse tipo de rotulagem, que deverá ficar na frente e não escondido atrás, como é atualmente, é o que está para entrar em vigor a partir do ano que vem, e eu acho que isso daí vai melhorar bastante a compra adequada dos alimentos, né? Bom, e aí a gente vai, então, para um outro tópico, que é aquele que, como é que é o nome mesmo que a Luna falou? Foi a Ismaila que falou, né? Foi a Ismaila que falou sobre o outro ponto, porque a alimentação é a base de tratamento de doenças extremamente prevalentes, né? Obesidade, síndrome metabólica, dislipidemia e diabetes. Então, o que a gente viu até agora é sobre uma alimentação saudável, sobre o que deve ser ensinado aos nossos pacientes ou aos nossos familiares ou às famílias, enfim, sobre uma alimentação saudável, para vocês poderem orientar corretamente. E aí agora a gente vai falar um pouco a respeito da dieta como tratamento dessas doenças que a gente usa, né? Então, uma delas, por exemplo, a gente usa dieta para tratar a obesidade, né? A base do tratamento da obesidade é a dieta. E aí eu perguntei para vocês, né? Qual é a melhor dieta para um paciente obeso? Veja bem, 67% respondeu que seria uma dieta hipocalórica balanceada. Não está errado, tá? Está certo, mas, na verdade, as outras dietas elas também são válidas, né? E aqui eu fiz uma lista das que são mais usadas atualmente, a hipocalórica balanceada, né? Que são dietas que têm benefício, que têm resposta, quer dizer, que têm boa aceitação e boa resposta do ponto de vista de tratamento de obesidade, tá? Mas nenhuma delas é perfeita. E por que nenhuma delas é perfeita? Porque precisa ser... porque a dieta é algo muito individual. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que seja oriunda de uma família de italianos e que tem por hábito sempre comer muita
pasta, muito macarrão, né? Então, para uma pessoa que tem esse perfil, uma dieta low carb, ela não vai conseguir manter durante muito tempo. Vai conseguir manter, no máximo, 1 mês, 2, estourando, se ela estiver muito motivada, né? Então, a dieta do Mediterrâneo é, sem dúvida nenhuma, a melhor dieta que tem melhor benefício para o tratamento de diabetes, síndrome metabólica, realmente a dieta mais saudável, mas é uma dieta cara, né? Infelizmente, a nossa população não tem poder aquisitivo para estar comprando azeite extra virgem, nozes, avelãs, enfim, isso aí. Então, a dieta do Mediterrâneo, que é a dieta que mais tem estudo científico mostrando realmente benefício, principalmente no que diz respeito à saúde cardiovascular, mas ela, infelizmente, não é para todo mundo, porque tem muita gente que não pode fazer, né? A dieta do jejum intermitente, ela também tem bons resultados, tem estudo científico mostrando boa resposta ao jejum intermitente, mas também vai depender da realidade do paciente, né? do estilo de vida, se realmente é algo que pode se adequar ao estilo de vida do paciente. Então, a melhor dieta, sabe qual é? É aquela que o paciente pode fazer. Essa é a melhor, tá? Não adianta você montar um cardápio maravilhoso e o paciente não ter possibilidade, por qualquer motivo, de fazer aquela dieta, né? Bom, agora, em relação à criança obesa, eu gostei que 100% da turma acertou, né? Você precisa orientar a família desde cedo para uma reeducação alimentar. Você não pode, não deve deixar, não é saudável, né, que uma criança permaneça obesa, né, e que permaneça com os hábitos não saudáveis. E aí eu vou mostrar para vocês um estudo que é um estudo, uma meta-análise de milhares de adolescentes e crianças, né, numa faixa etária de 5 a 18 anos, em que foi visto a prevalência dessas comorbidades da obesidade. E aí vocês reparem aqui o seguinte, aqui, né, estaria nessa linha se não o que fosse, digamos, normal, sem alteração. Reparem que muitas crianças já tinham uma glicemia de jejum elevada, alterações nos lipídios, colesterol, triglicerídeo, aumento da pressão sanguínea, tá? Síndrome metabólica, asma, pé chato, enfim, essas são as complicações observadas, e isso aí foi um estudo de meta-análise grande de milhares de crianças. E só para ilustrar, eu sempre gosto de relatar uma experiência que eu tive. Na época que eu estava na presidência da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, nós fizemos um projeto que se chamava Projeto Escola Saudável. Nós fizemos em uma escola aqui no Rio e fizemos numa escola em Petrópolis, esse levantamento. E aqui no Rio a gente não pôde fazer o perfil lipídico, a gente não tinha essa possibilidade, a gente só tinha peso, altura e pressão arterial, não tinha exames, né? E a gente encontrou uma quantidade grande de crianças, e essa escola que nós vimos era uma escola que atendia crianças, não eram adolescentes, eram mais jovens, né? Tipo o antigo ensino básico, né? O ensino básico, e encontramos uma proporção de crianças com hipertensão muito altas. Em Petrópolis, que a gente conseguiu fazer
a avaliação do perfil lipídico, nós encontramos exatamente dados parecidos com esse estudo, que é colesterol alto, colesterol HDL baixo, aumento do triglicerídeo, isso em crianças aqui no Brasil. Então, isso daqui é um dado universal. E eu gosto sempre de chamar a atenção e de que nos Estados Unidos, que é o país onde existe o maior índice de obesidade, está havendo uma epidemia de diabetes tipo 2 em adolescentes, né? Então, isso mostra a importância de se manter de se orientar uma família a ter uma alimentação saudável. Aí, outra pergunta que eu fiz naquele Google Forms é: uma mulher que está em idade fértil, né, que quer engravidar, e ela está acima do peso, como é que vocês orientariam essa mulher? Desculpa. Então, 70% de vocês responderam que ela deve fazer uma reeducação alimentar antes de engravidar. E é exatamente isso. Você não deve nem pode esperar ela engravidar. E eu vou mostrar para vocês por quê. Aqui, nesses gráficos, o que a gente vê? Isso aqui é mulheres que estão abaixo do peso, underweight. Peso normal é essa daqui, tá? Aqui, sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade grau 3. E eu quero que vocês se fixem nessa linha azul mais escura aqui, que é o conjunto de todos os eventos adversos que houve durante a gestação, seja para a mãe ou seja para o concepto. E vocês reparem aqui que, conforme o peso vai aumentando, né, de sobrepeso para obesidade grau 1 e 2, a incidência de complicação vai aumentando significativamente. Você vê que aqui, por exemplo, está em torno de 40%, aqui, na obesidade grau 1, já está entre 40% e 60%, e aqui você já vê que está acima de 60%, aqui em torno também de 60%. Então, se possível, sempre que possível, sempre que vocês tiverem oportunidade de orientar uma mulher, antes dela engravidar, de que ela deve perder peso, é o ideal no sentido de evitar complicações tanto maternas da gestação, tipo diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, quanto também os desfechos fetais, correto? Bom, a outra pergunta que eu fiz, só um minutinho, foi a respeito da dislipidemia. Se uma pessoa com dislipidemia, um paciente com dislipidemia, se você pode deixar comer nozes, castanhas e avelãs, que são as nuts, né? Isso também é alguma coisa importante, e a grande maioria da turma acertou, cerca de 70% da turma acertou. Realmente essa informação está correta. Um paciente com dislipidemia, ele pode comer nuts, né? Seja castanha, avelã, o que for. E aqui eu só trouxe para ilustrar um pouco, né? Então, por exemplo, a amêndoa, ela é protetora para o coração por seu efeito antioxidante, ela possui uma alta concentração de MUFA, gordura monoinsaturada, que é uma gordura saudável, né? Possui alta quantidade de fibra, então melhora a saciedade. Tem fitoquímicos, perdão, né? Que são bons, têm efeito na prevenção de câncer, e tem também uma ação leve, mas tem no controle do diabetes. Então, assim,
mas, assim, a pergunta que eu tinha feito foi basicamente de dislipidemia e doença cardiovascular. Então, realmente, apesar de serem tanto as amêndoas, nozes, avelãs, apesar de serem altamente calóricas e ricas em gordura, eles têm o tipo de gordura é uma gordura monoinsaturada, são ricas em fibra, então eles têm um perfil aqui do pistache, que é uma outra nuts, né? Tem um perfil muito bom em termos de, então ele pode ser liberado para pessoas que tenham dislipidemia. E aí, falando das recomendações do maior da sociedade mundial que tem mais influência ou, digamos assim, voltada para a educação do colesterol, que é o National Cholesterol Education Program, né? Então, as recomendações são ajustar as calorias de acordo com o peso do paciente, né? A gordura saturada deve ser, no máximo, corresponder no máximo a 7% das calorias diárias, menos de 2% de gordura trans. Então, vejam bem, é o tipo de gordura que é influente, que é importante. E veja aqui, 2 gramas, quer dizer, uma quantidade relativamente alta, de fitoesteróides, que são essas nuts e aveia também, né, que reduzem a absorção de colesterol em 10% a 15%. Então, eles têm efeito benéfico, né? Além, quer dizer, e as fibras solúveis, desculpa, aqui entra a aveia, né, que realmente diminui bastante a absorção de gordura. A outra pergunta que eu fiz para a turma é baseada no Guia Alimentar para a População Brasileira. O Guia Alimentar para a População Brasileira é um guia que foi feito pelo Ministério da Saúde há uns anos atrás, não sei exatamente que ano, e, como o próprio nome diz, é um guia alimentar para a população brasileira, né? E sugere a mistura de arroz com feijão como base da alimentação. E aí eu fiz a pergunta se isso daí poderia ser estendida para as pessoas com diabetes. E 65% da turma disse que sim, o que está absolutamente correto, né? Porque, se vocês se lembram, lá de um dos primeiros slides da aula, que é a pirâmide alimentar ou aquele prato, né, que é o prato saudável, vocês vão ver que a base da alimentação pode ser arroz com feijão, e deve ser, porque a base de um adulto, quer dizer, mesmo o paciente diabético, ele precisa comer carboidrato, né? Então, e o feijão é uma fonte de fibra, é uma fonte de proteína de origem vegetal. Então, o arroz com feijão é uma refeição extremamente saudável, né? E que deve ser recomendada. O que a gente deve orientar nossos pacientes é que, se possível, mais feijão do que arroz, e não colocar arroz com farofa e feijão, porque aí realmente já começa a entrar mais carboidrato e a farofa tem muita gordura, enfim, aí realmente já muda um pouco. Isso daí a gente deve conscientizar que o paciente de preferência não faça abuso de carboidrato, mas o arroz com feijão é saudável e deve ser estimulado, né? Além do que é uma comida relativamente barata, né? E para mostrar para vocês que a diretriz brasileira da SBD, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes, preconiza, na alimentação do paciente diabético, que 45% a 60% deve ser de carboidrato, né? Então, pode até se usar uma dieta low carb,
nós vamos ver um pouquinho daqui a pouco, tá? Mas de uma forma muito individualizada, e aí, nesse caso, vai ser necessário um profissional com conhecimentos sólidos de nutrição para orientar esse paciente, tá? Então, em relação aos carboidratos, porque eu vejo na prática, né, muitas vezes, as pessoas tentarem evitar o carboidrato, mas o carboidrato em si, dependendo do tipo e da quantidade, ele não é o vilão, deve ser usado, pode ser usado e vai ser usado, porque é a base da pirâmide, tá? Bom, agora a gente está falando da alimentação do paciente diabético. E aqui a gente tem que fazer uma divisão marcante entre o paciente com diabetes tipo 1 e aquele com diabetes tipo 2. São muito diferentes a conduta que a gente vai tomar em relação à alimentação desses dois. No paciente diabético tipo 1, ele normalmente não é obeso, então a dieta deve ser normocalórica, que é diferente do paciente tipo 2, que em geral é obeso, tem síndrome metabólica, e que por isso ele precisa ter uma certa restrição calórica, né? E no tipo 1, o paciente é insulino dependente e a gente vai precisar fazer uma distribuição dos alimentos durante o dia para parear com o esquema de insulinoterapia dele, né? Já o paciente com diabetes tipo 2, ele normalmente, eles, além de obesos, então, que a gente precisa fazer uma dieta hipocalórica, precisa restringir a qualidade e a quantidade de gordura, atenção ao sal, por causa da hipertensão arterial, que 90% dos pacientes tipo 2 são hipertensos, e, obviamente, o açúcar na dieta, né? Então, a dieta para o diabético tipo 1, ela deve ser normocalórica, do tipo 2, hipocalórica. No tipo 1, a gente vai se preocupar em parear a alimentação com o esquema de insulina do paciente, e no tipo 2 isso daí não ocorre, porque esses pacientes, em sua grande maioria, não necessitam de insulina. E para ficar mais claro, eu trouxe aqui o exemplo de uma paciente do meu consultório, né? É uma paciente diabética tipo 1, isso aqui é o resultado do Libre dela, que é o controle de glicemia capilar durante as 24 horas, né? E aqui, o que a gente vê nessa paciente? Isso aqui é a média das glicemias dos últimos 14 dias, é essa linha aqui azul, mais escura, é a média durante 24 horas da glicemia. E aqui a gente vê as flutuações. E o que fica muito claro aqui? Que essa paciente, especificamente, ela tomava um café da manhã e que não estava de acordo com a quantidade de insulina. Então, veja bem, aqui ou eu tinha que diminuir o café da manhã dela, ou então aumentar a quantidade de insulina dela de manhã, para que ela não fizesse esse pico aqui. A dose de insulina dela para o almoço estava perfeita, repara que depois do almoço não subia, estava maravilhosa, né? Mas depois do lanche, depois do jantar, aqui também muitas vezes subia. Mas reparem aqui que, na média, né, ela se mantinha bem. Eu só vejo que ela algumas vezes saía, e aí depois eu analisando com ela, vendo o gráfico diário, isso daqui era mais situações tipo de final de semana, coisa assim, que ela mudava um pouco a alimentação, então saía, mas na média, o grosso, ela estava bem aqui, ela precisava mais era ajustar o seu café da manhã ou
ou eu teria que ajustar a insulina. No caso dela, foi ajustado o café da manhã, até porque ela estava um pouquinho acima do peso, então foi ajustado o café da manhã e ela ficou muito bem, tá? O que é diferente de um paciente, por exemplo, que tem diabetes tipo 2 e ou síndrome metabólica, né? Então, de tudo aquilo que a gente já falou, eles normalmente são hipertensos, têm dislipidemia, e aí esses pacientes, então, eles precisam ter uma dieta mais hipocalórica, mais restrita, para contemplar não só a hiperglicemia, como a hipertensão, tudo isso, né? Bom, um outro ponto que, inclusive, foi colocado que vocês queriam entender ou aprender é a diferença entre dieta e reeducação alimentar, né? Dieta, a gente evita ao máximo falar em dieta ou usar mesmo dieta. O que a gente faz é reeducação alimentar. Por que a gente foge de dieta, né? Porque dieta, se for uma dieta, quer dizer, dieta, ela geralmente é muito diferente da alimentação que o paciente normalmente faz, né? Então, é algo que a gente sabe que não dura muito tempo. O paciente não consegue fazer dieta por mais do que um mês, ou no máximo 2 meses, e isso a gente tem estudo científico mostrando que não tem durabilidade, né? E se você está tratando uma pessoa, seja para tratar o diabetes, síndrome metabólica, você vai querer que essa pessoa permaneça na dieta, né? Então, o que a gente faz, na verdade, é reeducação alimentar. Como é que a gente faz essa reeducação alimentar? A gente faz muito usando como base a realidade do paciente, né? Então, vou pegar, por exemplo, o que eu falei anteriormente. Então, se você pega uma pessoa que é de origem de família italiana, que sempre come macarrão, tem por hábito desde criança, você não vai tirar o macarrão dele. Então, você vai ajustar a quantidade. Então, veja bem, come-se de tudo na reeducação alimentar. Por isso, os resultados são muito mais duradouros. Uma outra coisa que a gente usa muito na reeducação alimentar são, além daqueles princípios que eu falei lá no começo, quer dizer, no sentido de orientar o paciente que ele sente na mesa, que ele não fica comendo assim, por exemplo, levar lanchinho para toda hora estar comendo. Então, para a pessoa aprender, não, olha, na bolsa ou no carro não precisa levar comida, a não ser que você vá passar o dia inteiro no carro, né? Mas vai passar a se alimentar, por exemplo, nos restaurantes aquilo. Então, evita ter aquela tentação, ter contigo aqui alguma coisa, um biscoito, alguma coisa assim. Então, é uma mudança que você vai instituindo, você analisa como é que são os hábitos daquela pessoa e vai ajustando. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver no ambulatório, nós muitas vezes pedimos para o paciente trazer um recordatório alimentar. O recordatório alimentar é onde o paciente escreve durante uma semana, ou 15 dias, ou um mês, tudo que ele está ingerindo, né? Então, café da manhã, sei lá, é pão com manteiga, e café puro, com açúcar, ou, enfim. E aí você senta com o paciente, você analisa o todo, o conjunto, né? E aí você vê, por exemplo, que o paciente come pouquíssima legume e verdura, né? Quando você analisa ali, nunca come fruta,
ou tem uma dieta muito monótona, que também não é saudável, né? Só come, por exemplo, todo dia de manhã uma banana e não come nenhuma fruta durante o dia. E aí você vai devagar com o paciente, mudando, ensinando a ele, olha, a banana tudo bem, mas que tal de vez em quando colocar uma maçã ou uma uva ou, enfim, alguma outra fruta? Vamos tentar ir devagar. Como você quer e é necessário que o paciente mantenha aquilo durante o resto da vida, né? Não há pressa nenhuma e ninguém muda tudo da noite para o dia. A mudança é lenta e gradual. Se você conseguir resultado duradouro, mesmo que ele leve 6 meses para se instalar, né, que muda tudo, você está no lucro e o paciente muito mais no lucro ainda, né? Então, isso aqui é uma reeducação alimentar, que é o contrário do que é uma dieta, que é aquela coisa impressa que é entregue para o paciente, e a maioria das vezes não condiz com a realidade e são muito difíceis também de serem compreendidas pelo público leigo de uma forma geral. Então, a reeducação alimentar consiste em optar por alimentos com melhor qualidade nutricional, diminuir o sal e o açúcar, né? O sal, eu sempre gosto de lembrar que existem outros temperos além do sal, né? Orégano, pimenta, manjericão, o que for. Sempre orientar os pacientes a evitar longos períodos sem se alimentar. Uma coisa que eu esqueci de colocar aqui nesse slide, mas que é uma coisa muito importante, porque o brasileiro, de uma forma geral, come muito pouco no café da manhã, tá? E, em geral, não tem um café da manhã saudável. A média do brasileiro come pão com manteiga, pão com margarina, aliás, né? E café puro, nem leite toma. Então, é importante também, o café da manhã é uma refeição muito importante, ensinar que deve evitar gorduras saturadas, explicar essa questão de montar um prato bem colorido, com bastante legume, verdura, né? Fruta também, e, fundamental, aumentar a quantidade de fibra. Isso daí é básico, né? Aumentar a quantidade de fibra. Bom, agora, a gente não consegue fazer isso quando você pega o indivíduo isolado sem que você envolva os familiares dos pacientes. Vocês imaginem a seguinte situação: uma mãe ou um pai, enfim, uma pessoa da família que tenha um problema X qualquer, digamos, diabético e hipertenso, tá? Imagina se ele toda vez chega em casa do trabalho, vamos imaginar um cenário, um homem diabético, hipertenso, chega em casa do trabalho, está todo mundo comendo lá sua pizza com azeitona, com alixe e tal, e para ele um prato separado de peito de frango grelhado com salada. Gente, isso daí não vai durar muito tempo, né? Então, a família toda deve fazer uma alimentação saudável para que haja melhor adesão do próprio indivíduo, né? É muito importante ter uma atitude de estímulo ao paciente, não crítica. Quer dizer, não assim, poxa, o senhor não está emagrecendo, o senhor não está fazendo dieta. Vamos lá, o que conseguiu? Já está comendo mais fruta, mesmo se não conseguiu emagrecer? Então, procurar ver o que a pessoa fez de bom. Isso é como a gente deve instituir uma mudança, uma reeducação alimentar, né? Essa é a estratégia que deve ser usada para
para reeducação alimentar, né? E sempre respeitando o gosto do paciente, as preferências, né? É aquela coisa, o chinês você não vai tirar o arroz, o italiano você não vai tirar o macarrão, e, pelo amor de Deus, gente, respeitando o perfil socioeconômico, né? Eu já vi inúmeras vezes aí, não só em Vassouras, como em outras populações carentes que eu atendi ou atendo, né? Prescrever carne todos os dias. Não tem, infelizmente, para comer carne todos os dias precisa ter dinheiro, né? Ou prescrever determinadas frutas que são mais caras. Enfim, precisa realmente respeitar o indivíduo se você quer que ele mude os hábitos. E é muito importante a questão de leitura de rótulo. Eu lembro vocês que, se você for hoje no supermercado, nas prateleiras, né, vocês vão ver escrito grande na frente, sempre tem assim, 0% disso, por exemplo, 0% de gordura trans, ou 0% sem adição de açúcar. Sem adição de açúcar não quer dizer que não tem açúcar, tá? Então, assim, explicar para o paciente como é que ele deve, na verdade, ver o que ele está comprando, o que ele está ingerindo, né? É importante também sobre o preparo dos alimentos, isso também é uma coisa que a gente faz muito lá no ambulatório, é perguntar quanto de óleo usa em casa, né? E muitas vezes a gente vê assim uma quantidade muito grande de óleo, que eles já têm aquele hábito de fazer o arroz em um monte de óleo, e é absolutamente desnecessário. Então, às vezes, é só chamar a atenção. Vem cá, será que não dá para usar metade? Experimenta. Você vai ver, falando para o paciente, né? Você vai ver como dá para fazer e fica tão gostoso quanto. Isso aí é uma coisa relativamente fácil e que a gente tem uma boa adesão dos pacientes, né? E desconstruir mitos, isso daí é muito importante também, né? Bom, então, agora o último item da aula é a respeito das suplementações de uma forma geral. Então, primeiro eu vou falar sobre a suplementação de vitaminas, tá? A suplementação de vitaminas é absolutamente desnecessária se a alimentação é saudável, e é uma questão de modismo. Há alguns anos atrás, o que era moda era todo mundo tomar vitamina C, todo mundo tomava vitamina C. Depois veio a moda da vitamina E. Agora, a moda é vitamina D, né? Então, a gente precisa prestar muita atenção, porque, na maioria dos casos, a suplementação vitamínica ela é desnecessária. E sempre eu gosto de lembrar o seguinte: qual é a diferença entre um medicamento, um remédio e um veneno? A diferença é apenas a dose, né? Um remédio ele pode ser excelente para curar ou para tratar, mas em doses excessivas, e se uma pessoa não tem deficiência de alguma coisa, a dose vai ser excessiva, pode haver efeitos tóxicos. E levar ao conhecimento de vocês a informação que nem todos os complexos vitamínicos eles são puros. Eles muitas vezes têm impurezas que, enfim, também não vai trazer absolutamente nenhum benefício.
Mas é claro que existem situações em que é necessário fazer suplementação vitamínica e que a gente precisa saber fazer. Uma delas em mulher grávida, ou que está amamentando, em idosos, os idosos têm necessidades de, principalmente, de algumas vitaminas, né, porque a absorção não é tão boa. Os alcoólatras, que não está aqui, são os veganos e vegetarianos, precisam. Indivíduos que usam determinados medicamentos e indivíduos com problemas de absorção, e aqui eu lembro a vocês pós-cirurgia bariátrica. Né? E aí eu trouxe para vocês um editorial já antigo, de 2013, mas do Annals of Internal Medicine, um editorial que chamava atenção para as pessoas pararem de gastar dinheiro com vitamina e suplementos de minerais. O que eles diziam, em conclusão, é que beta-caroteno, vitamina E e, possivelmente, doses altas de vitamina A trazem malefícios, são harmful, né? E outros antioxidantes, né, como ácido fólico, vitamina B e outros suplementos minerais, são inteiramente inefetivos, ineficazes em prevenir morbidade, mortalidade ou qualquer doença. Não previne nada, né? Então, pelo contrário, quer dizer, além da pessoa gastar mais dinheiro, mas isso daí é problema da pessoa, mas muitos desses elementos são eliminados pela urina e contaminam o meio ambiente. Então, acaba prejudicando animais, então, acaba trazendo prejuízo para o meio ambiente, que é alguma coisa que também a gente não pode desprezar, né? E aqui eu trouxe um estudo brasileiro, tá? Foi uma análise de produtos de suplementos de whey protein, então foi um relatório sobre suplementos de whey protein. Então, reparem aqui o seguinte, apenas um desses suplementos estava de conformidade com o que estava escrito no rótulo. A grande maioria tinha um teor de carboidrato diferente do que estava escrito na lata, ou na caixa, ou no rótulo, né? Então, a rotulagem não estava adequada, na grande maioria, e todos eles, com exceção de um suplemento, todos os outros, eles não estavam de conformidade o conteúdo com o que estava escrito no rótulo. Então, a conclusão desse estudo foi, pelo que observamos dos resultados apresentados no ofício que nos foi enviado das 15 amostras de whey protein, 11 apresentam valores de carboidrato diferentes do descrito no rótulo, 5 apresentam substâncias não declaradas, sabe-se lá o que era, 2 apresentavam teor de proteína diferente daquela que expressa no rótulo, e um apresentava outra fonte de proteína, quer dizer, a proteína não era whey protein. Né? Então, nem tudo que está escrito é exatamente o que está dentro. Né? E aí você vai dizer assim, mas isso é aqui no Brasil, isso daí eu tomo um que é importado dos Estados Unidos. Aí eu trago para vocês uma manchete do New York Times, de um estudo que foi feito com 40 suplementos, desses 40, 16 tinham resíduos de pesticida. Tá? Então, gente, assim, é claro que um atleta vai precisar tomar um suplemento de whey protein, né? Mas a gente precisa prestar atenção e colocar assim um pouquinho de
ceticismo em relação aos produtos ditos miraculosos que vão fazer você ganhar saúde, ganhar massa, e muito cuidado, porque muito é atrás de ganho financeiro e não condiz com a realidade, tá? Então, basicamente, era isso, a aula de introdução de princípios básicos de nutrição. A aula deu aqui tempo de sobra para vocês chegarem lá na prova. Quero saber se tem alguma pergunta. Professor, Oi, fala, Aline. eu estou com só uma curiosidade. Nesses estudos aí, fala as marcas dos suplementos? Não, por motivos éticos, infelizmente, todo mundo queria saber. Aham. Eu também queria saber, mas não, eles não declararam, tá? Mais alguma pergunta? Então, eu vou fazer a chamada, tá? Ana Beatriz. Presente, professora. Tá. Ana Carolina. Presente, professora. Sim, qual Ana Carolina? A Delecrode. Tá. Isso. E a Ana Carolina Rodrigues está presente? Sim, presente, professora. Tá, joia. Breno Barreto. Presente, professora. Joia. Bruno de Oliveira Barbosa. Bruno da Silva Bulos. Nenhum Bruno está presente? Oh. Hã? Ok. Não. Tá. Carlos Felipe Teixeira. Presente. Professora, meu microfone travou. Bruno Silva. Ok. Tá, obrigada. Felipe de Souza Santos. Presente, professora. Fernanda de Almeida Januzzi. Presente. Fernanda Pereira. Presente, professora. Fernanda Souto. Presente. Gabriel Moraes. Presente. Guilherme Coufal Borges. Elvésio. Presente, professora. Boa tarde. Boa tarde, Elvésio. Hércules. Presente, professora. Isabela Geraldi. Presente. Ok. Isabela Rodrigues. Presente. Jerônimo da Rocha Barbosa. Presente, professor. João Henrique Culac. Presente, professora. Presente. Ok, João. João Paulo. Nora Munhoz. Presente, professor. João Roberto. Presente, professora. Uhum. Júlia Moté Campos. Presente. Laísa de Oliveira. Presente, professora. Laura Andrade Mendes. Laura? Presente, professora. Deu para Tá. escutar? Ok, peguei, Laura. Leonardo Ferraz Filho. Presente. Leonardo Matias. Presente. Letícia Carvalho Nunes. Presente. Letícia Maria de Oliveira. Oi, professora, presente. Oi. Agora, peraí. Só um minutinho. Luana Rangel Bittencourt. Luana. Lucas Andrade. Presente. Lucas Garcia. Presente. Luiz Ricardo. Presente, professor. Luiz Alberto. Marcela Ferreira. Presente. Maria. Professora, a senhora pulou meu nome, Luísa Albuquerque. Eu não falei, Luiz Albuquerque? Desculpa.
Luísa Albuquerque. Pronto, já dei a presença. Maria Eduarda. Presente, professora. Maria Eduarda, agora é a Felga Moraes. A outra era Maria Eduarda Carvalho. Né? Boa tarde, professora. Presente. Tá. Maria Luísa. Presente. Mariana Marcotti Guerrini, representante da turma. Isso. Isso. Paula de Souza Magalhães. Presente. Pedro Henrique. Presente, professora. Ah, sim, desculpa, não vi que são dois. Você é o Duarte? Duarte, isso. Tá, e o Pedro Henrique? Eu estou Boalho? presente também, professora. Ok, valeu. Thaís Restonde. Presente, professora. Uhum. Victor Baltazar. Presente, professora. Victor de Souza Pena. Presente, professora. Uhum. Wendy. Presente. Tá. Yara Fernandes. Presente. Ives Rangel. Presente. Mariana de Oliveira Campos. Presente, sou. Uhum, tá. Agora eu vou para 7B agora, tá? Aline de Jesus Oliveira. Presente, professora. Aline Rodrigues. Presente, professora. Ana Carolina. Presente, professora. Uhum. Bernardo da Luz. Presente. Bianca, o que houve? Bianca da Rocha Siqueira. Presente. Presente. Kaique Nunes Moreira. Boa tarde, professora. Presente. Boa tarde, Kaique. Camila Abreu. Presente. Cassandra Mendes. Presente. Clara de Lima. Presente, professora. Débora Furtado. Débora? Débora não está presente. E a Débora Batista, tá? Presente? Presente, professora. Ok. Professora, parece que a Débora falou bem baixinho, a outra Débora. Débora Furtado Ferreira? Eu ouvi ela falando bem baixinho. Acho que é o meu microfone. Tá, ok. Derek Obrigada. Souza, nada. Derek Souza. Presente. Eduarda Dias. Presente, professora. Uhum. Felipe Fortes Moreira. Presente, professora. Gabriel Carneiro Gonçalves. Presente. Gabriel De Lucas. Presente. Guilherme Dantas. Presente, professora. Boa tarde. Boa tarde. Isabelle Félix. Presente. Ismaila, está presente. Né? Presente, professora. Estou aqui. Uhum. Isabela Machado. Presente. João Pedro. Presente. João Pedro, era esse quem respondeu, o Franco Cerqueira? Isso. E o João Pedro Inocêncio, está aí? Presente. Tá, ok. Júlia Alonso. Presente. Lara Sampaio. Presente. Larissa Silvestre. Presente. Letícia Tristão. Presente, professora. Maria Tereza. Presente. Mariana da Cunha Correia. Presente, professora. Oi. Matheus Faclan Augusto. Presente, professora. Mayra Oliveira Alcântara. Presente. Ok. Michele Helen Alves. Presente, professora. Boa tarde. Boa tarde, Michele. Murilo. Presente. Pedro Henrique Almeida. Presente, professora. Pedro Henrique Pinto Martins. Presente. Felipe von der Heide Sarmento. Presente. Rafaela Salomão.
Presente, professora. Boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Rayane. Presente. Juan Victor. Presente, professor. Boa tarde. Boa tarde. Sérgio Luciano. Presente. Silvério Afonso. Presente. Tarsila Silveira. Presente. Thaísa de Lima Goulart. Presente. Thales Montella Maris. Presente. Tiago Veiga. Presente, professora. Boa tarde. Boa tarde. Victor Lucas Ferreira. Boa tarde, professora. Presente. Boa tarde. Vitória Xavier Barbieri. Boa tarde, presente. Boa tarde. Vanessa Rebelo Zacarias. Presente, professora. Uhum. Felipe Gomes Almeida Viana. Presente, professora. Acho que acabou. Gente, boa prova para vocês e até semana que vem, tá? Semana que vem, então, é a prova. É só matéria de endocrinologia, tá? Não cai nada da aula de hoje, tá? A parte de metabologia não cai, tá bom? Ok?